Eu estou com um discurso aqui pronto sobre o decreto de participação social, mas eu já fiz hoje aqui uma parte ao senador Humberto Costa, que subiu essa tribuna para rebater uma entrevista concedida pelo senador Aécio Neves. Eu já falei no meu aparte, mas devo dizer que numa democracia é dever de quem venceu e de quem perdeu acatar o resultado eleitoral. É dever de todos. Não é só da presidenta Dilma, que tem que fazer um gesto, estender as mãos para o diálogo com a oposição e com o Brasil. É dever de todos unir o Brasil. Infelizmente, eu acho que o senador Aécio Neves está agindo como um mau perdedor. Está tendo dificuldade de aceitar o resultado eleitoral. Eu quero começar não só pela entrevista do senador Aécio, mas o fato do PSDB ter ido ao TSE questionar o resultado eleitoral. Isso tudo cria bases para manifestações de rua, como a gente tem visto e acompanhado pelo país, pedindo o impeachment da presidenta da República, alguns pedindo intervenção militar. Esses que pedem intervenção militar têm nome, são fascistas. E nós, da esquerda brasileira e do mundo, sabemos como combater o fascismo, com movimentos de rua, dando resposta nas ruas. E nós vamos fazer isso aqui no Brasil. Mas os que pedem impeachment da presidenta da República são primos desses fascistas, são golpistas. E eu digo aqui que as intervenções do senador Aécio Neves e de outros líderes da oposição estão dando base para o crescimento desse tipo de movimento. Porque os dirigentes políticos são, sim, responsáveis pelos seus liderados. Estão fazendo crescer uma campanha de ódio nesse país. Eu falei, numa parte ao senador Humberto, que eu acho que eles estão se inspirando na década de 50. Estão olhando o governo Getúlio, o governo Juscelino. É a velha UDN com um discurso claramente golpista. Lacerda dizia do Getúlio, não pode ser candidato. Se for candidato, não pode ganhar. Se ganhar a eleição, não pode governar. Eu vejo a radicalização nessa discussão da flexibilização da meta de superávit primário. Porque, veja bem, senador Capiberibe, nós tínhamos uma proposta na LDO, só que nós tivemos 2 trimestres desse ano com crescimento negativo. O primeiro trimestre, crescimento negativo de 0,2%, o segundo trimestre, crescimento negativo de 0,6%. Isso caracterizou recessão técnica. Se nós tivéssemos feito aquele superávit de 80 bilhões a parte do governo federal, nós íamos ter um crescimento negativo de 1,5% a 2% ao ano. Isso é desemprego, recessão. O que o governo fez? Aumentou os seus gastos, o consumo do governo. E se nós tivemos 0,1% de crescimento nesse trimestre, muito baixo, foi porque houve aceleração de gasto do governo. Senão, nós continuaríamos em recessão técnica. Agora, o que é a oposição? Queria que tivéssemos feito isso? Não. Eles sabem, na verdade, se nós não aprovarmos essa flexibilização do superávit, nós vamos colocar o Brasil nesse final de ano numa grande crise, impedir transferências para estados e para os municípios. Mas eles querem, sabe por quê? Para dizer, a presidente cometeu crime de responsabilidade. A presidente cometeu crime de responsabilidade. É por isso que eles querem, nesse caso, sem pensar no Brasil, dificultar a aprovação amanhã, mas eu tenho certeza que o Congresso Nacional vai aprovar essa flexibilização amanhã. Mas de todas essas bobagens, desse discurso dessa nova direita brasileira, a maior bobagem que eu tenho escutado e que infelizmente a Câmara dos Deputados aprovou foi derrotar o decreto de participação social, que regulamenta os conselhos que já existem, foram criados por todos os presidentes da República, presidente Sarney, presidente Fernando Henrique Cardoso, presidente Lula, com essa bobajada de bolivarianismo. Eu espero que esse Senado Federal reveja essa posição e é sobre isso que eu quero fazer aqui o meu pronunciamento no dia de hoje. Porque a ampliação da democracia em nosso país tem atravessado os mais diversos governos, como eu falei.
E entre os mecanismos utilizados em todo o mundo democrático para ampliar a participação da sociedade no governo, para além do momento de exercício do sufrágio, o direito ao voto, encontra-se a criação de instâncias de participação da sociedade, tais como os conselhos, comissões, as consultas e audiências públicas e as conferências. O objetivo é não só democratizar, mas qualificar e tornar mais transparente a atuação do poder público. Parte-se da premissa de que as decisões do governo serão mais corretas, inclusivas e efetivas se os atores sociais envolvidos puderem ser ouvidos. Esses instrumentos de participação constituem lugares institucionais privilegiados para a participação direta da sociedade, contemplando os mais diversos e plurais atores sociais, como sindicatos, associações, movimentos, coletivos, redes e cidadãos comuns, usuários dos serviços públicos. Instâncias de participação, como os conselhos e as comissões, são compostas por representantes eleitos ou indicados por setores representativos da sociedade, conforme as regras previstas na legislação aprovada pelo Congresso Nacional. As audiências e consultas são mecanismos de escuta da sociedade, em geral abertas a qualquer cidadão, acerca de uma questão específica. E as conferências, momentos periódicos de discussão e deliberação sobre todo um sistema de política pública, que mobilizam toda a constelação de atores sociais afetos àquela área. Durante o governo Lula, esse movimento de ampliação da participação democrática se intensificou. Muitas políticas públicas exitosas foram formuladas pela sociedade civil em conferências. É o caso do SUS, do Sistema de Assistência Social, da formulação do Plano Brasil Sem Miséria e do Estatuto do Idoso. Hoje, 5.553 municípios brasileiros têm conselhos municipais de saúde. Apenas 17 não os têm. 5.527 têm conselhos de assistência social. 11 governadores de estado de diversos partidos já aderiram ao Compromisso Nacional pela Participação Social, que possui as mesmas diretrizes do Decreto 8.243. Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. No estado de Minas e Pernambuco, há, respectivamente, 20 e 21 conselhos de participação. Em maio do ano passado, o governo Dilma editou um importante decreto que institui o Sistema Nacional de Participação Social. As críticas formuladas ao decreto não resistem a uma análise mais apurada, são inteiramente inconsistentes. O decreto apenas organiza as instâncias já existentes de representação e participação da sociedade civil no governo federal, estimulando a abertura do governo às demandas da sociedade. O decreto não cria um órgão sequer, não aumenta as despesas públicas, não interfere nos estados e municípios, não avança 1 milímetro sobre a sagrada competência de fazer leis e de fiscalizar do Congresso Nacional. Conselhos, conferências e consultas públicas só podem constituir ameaça institucional para aqueles que desprezam e temem a democracia. Que mal há em ouvir o povo, as diversas organizações da sociedade civil, sindicatos, associações, movimentos, coletivos e redes. Que mensagem os opositores do decreto querem passar à sociedade? Que preferem a política dos gabinetes, a singular pluralidade da política das ruas e da internet? Querem substituir consultas e debates públicos radicalmente transparentes, organizados pela internet, por negociatas e pedidos inconfessáveis que não resistem à luz do sol. Nossa Constituição determina com a clareza solar que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Como se vê, nosso modelo consagra, felizmente, a coexistência entre a democracia representativa
e a democracia direta. Há quem diga que a democracia direta seria uma utopia. Posso até concordar com o argumento. Pois bem que seja uma utopia, ainda assim, a vontade de avançar em direção a essa bela utopia é o combustível da mudança das sociedades democráticas. Há a esse respeito uma citação precisa de Eduardo Galeano. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Pois bem, para que servem esses mecanismos de participação direta? A que serve um instrumento legal como esse decreto, que visa organizá-los e consolidá-los, para que a sociedade brasileira e o governo não deixem de avançar, para que nosso presente se aproxime cada vez mais dos desejos e sonhos da sociedade. Esse desejo de avançar é o que move uma salutar novidade do decreto em relação aos mecanismos tradicionais de participação. A consagração da internet e das novas tecnologias de informação como ferramentas para viabilizar e ampliar a participação. Não podia ser diferente. A conectividade da população brasileira saltou de 8 milhões de internautas em 2000 para 105 milhões em 2010. A internet já é o 3º meio de comunicação mais lido do país. 47% da população tem o hábito de se informar por esse meio. O Brasil editou a mais avançada lei sobre a internet de todo o mundo, o Marco Civil, que consagra princípios como a liberdade de expressão, a neutralidade da rede e a defesa da privacidade da rede. Sua aprovação colocou o país na vanguarda das sociedades democráticas e contrasta com medidas cerceadoras da liberdade na internet que abundam nos 4 cantos do mundo. Temos que avançar para a democracia digital, ampliando os mecanismos de participação direta por meio da internet. Lembro de 3 projetos coerentes com esse objetivo, que foram por mim apresentados nesse Senado Federal e que podem complementar e aprofundar o decreto de participação social. Primeiro, um projeto de resolução do Senado número 46, de 2013, que altera o regimento interno do Senado, prevendo urgência regimental por iniciativa popular. O projeto poderá entrar em urgência não apenas por requerimento de líderes, como ocorre hoje, mas também por petições subscritas por, no mínimo, 1,5 milhão de cidadãos, inclusive pela internet. O projeto se encontra na CCJ dessa casa. O segundo, projeto de resolução do Senado número 44, de 2013, que também altera o regimento interno do Senado para criar um instrumento de consulta pública colaborativa, como fase do processo legislativo. Com a medida, a tramitação de um projeto poderá ficar suspensa por 30 dias, prorrogáveis por mais 30, para comentários e sugestões da sociedade por meio do site do Senado. Nós nos inspiramos na elaboração do Marco Civil da Internet, que teve essa consulta à sociedade. A instituição da consulta pela internet poderá ser aprovada por iniciativa popular de 500 mil cidadãos. O projeto também se encontra na CCJ. Relatório, a proposta de emenda constitucional número 3, de 2011, de autoria do senador Rodrigo Hollenberg, criando a cidadania digital. Nós aprovamos isso no Senado e está agora na Câmara dos Deputados, para permitir que projetos de lei sejam apresentados por iniciativa popular por meio de apoio de cidadãos pela internet. Hoje, quando você vai apresentar o projeto de lei de iniciativa popular, o último aprovado foi da ficha limpa, vieram aqui carrinhos de supermercado lotados de assinaturas. Nós temos que criar uma forma de você criar projeto de lei de iniciativa popular pela internet. Por isso, eu concluo dizendo que muito mais do que a regulamentação desses conselhos que já existem, se a gente quiser falar em democracia verdadeira nesse país, nós temos que pensar na internet, em utilizar canais de aproximação do nosso parlamento com a sociedade civil,
Isso não é um ataque à democracia representativa, fortalece a democracia participativa, a gente fazer essa escuta da sociedade. Eu fui candidato a governador do Rio, infelizmente, todos sabem, não obtive êxito, mas um dos pontos centrais do meu programa de governo para o Estado do Rio de Janeiro era construir uma governança com participação popular, com participação social. Aqui no Brasil nós já tivemos várias experiências. Tivemos orçamento participativo, que foi levado à frente pelo PT em várias prefeituras, em vários governos. Só que aquele era um outro momento histórico. Não dá para pensar em orçamento participativo só com reuniões presenciais, porque agora nós temos esse instrumento fantástico, que é a internet, que pode facilitar um governador, um prefeito, escutar a população antes de tomar determinadas decisões. Eu agradeço a senadora Vanessa Graziotin pela tolerância. Eu espero que esse Congresso Nacional, no dia de amanhã, aprove na sessão do Congresso a flexibilização da meta do superávit, porque esse foi o caminho, era o único caminho que tínhamos para evitar que o país entrasse em recessão e nós gerássemos desemprego, porque disso nós temos orgulho, de termos a menor taxa de desemprego da história desse país. Muito obrigado. Senadora Ana Amélia. Espero que o senhor seja democrata e permita que alguém aqui independente possa lhe fazer uma parte. Mas, senador. Claro, senadora, eu peço desculpas. Eu pensei que a Vossa Excelência queria falar depois. Eu peço desculpas, não, viu? Senhor, eu queria... Não, claro. Eu só lamento não ter estado aqui na sessão, mas estava lhe acompanhando e por isso vim aqui para exatamente fazer essa parte. Estava lhe acompanhando porque estava num compromisso muito importante. E vim prestando atenção nas suas palavras, porque tenho uma grande admiração e enorme respeito pelo senhor. Recíproca. É um jovem com uma história conhecida dos anos 90, o grande e bonito jovem do movimento Caras Pintadas. E a sua história é conhecida no Brasil e aqui no Senado por um trabalho de muito compromisso. Mas eu não posso, não sou aqui uma senadora de oposição. Eu sou uma senadora independente. Meu partido está na base do governo. Nas matérias que eu entendo serem relevantes para o país, sem nenhuma contaminação, voto a favor. Naquelas que penso que sejam o contrário, como agora, nessa alteração da lei da responsabilidade fiscal sobre a meta do superávit fiscal, sou contra. Acho que se nós vamos mudar agora, podemos não assumir o compromisso de conseguir os resultados do superávit de 2015 e mudar novamente a lei no final do ano de 2015. Então, esse é o meu raciocínio. Não vejo aí, existem muitas maneiras de enfrentar esse problema. Mas Vossa Excelência vinha falando sobre o resultado da eleição e dizendo o seguinte, cobrando do senador Aécio Neves e da oposição, e eu não falo pela oposição porque não sou líder da oposição. Vossa Excelência falando uma coisa muito bonita, mão estendida. A mão estendida, que o bonito de uma disputa é esta: o vitorioso e a minoria, os derrotados, têm que respeitar o resultado da eleição. Concordo em gênero, número e grau. Mas Vossa Excelência falou muitas vezes na mão estendida. Esse gesto é um gesto de grandeza. Mas eu lhe lembro, na eleição de Fernando Henrique e na reeleição de Fernando Henrique, em que momento o PT... partido de oposição, estendeu a mão a Fernando Henrique Cardoso. Em que momento? Mais, senador Lindbergh. Por isso eu tenho assim, uma preocupação com a verdade, com a situação dos fatos, no momento histórico do nosso país. Vossa Excelência falou também no processo, e que eu não concordo eu não concordo com o impeachment, acho que isso... pode estar no ajuste fiscal, não no resultado da eleição. Pode estar no ajuste fiscal, não no resultado da eleição, que é outra coisa. Vossa Excelência faz uma analogia responsabilizando Aécio Neves, que eu tive o grande orgulho de apoiá-lo na eleição presidencial, que ele lidera esse movimento de golpe no país, pedindo o impeachment da presidente ao Supremo Tribunal Federal. Eu quero lhe dizer, por conhecer Aécio Neves, Aécio jamais vai ter na sua biografia uma mancha dessa natureza. No DNA do Aécio
está um político, um líder comprometido com democracia, com liberdade de expressão, com democracia e com Estado de Direito. Sabe quem pediu o impeachment de Fernando Henrique Cardoso, reeleito no segundo mandato, senador? Escreveu um artigo na Folha de São Paulo, é um documento. Tarso Genro pediu o impeachment de Fernando Henrique Cardoso. É por isso que eu quis fazer essa parte para o senhor, porque claro, o senhor é uma pessoa que eu respeito muito. Então, nós temos que colocar os pingos nos is, como se diz popularmente. Então, temos que ver esta situação real com a honestidade e o compromisso e a responsabilidade que todos temos, Vossa Excelência, eu, todos os demais, em relação à história. Então, por isso que eu vim aqui. A mão estendida é bonita quando a gente pratica, mas não é bonita quando a gente só... É bonita para os outros praticarem, mas nós não praticamos. Então, não há coerência nesse processo. Eu respeito muito. Claro. Sou contra os conselhos populares, porque temo que vai acontecer para a imprensa brasileira um amordaçamento da mídia, porque nós não vamos ter nem o Congresso funcionando adequadamente, porque vai ser um tratoraço sobre isso. O meu temor é com a democracia. A sociedade está preocupada, as pessoas com que se fala estão preocupadas com isso. Nós já temos, Vossa Excelência lembrou bem, conselhos, mais de 600 conselhos funcionando. Qual é a necessidade de nós institucionalizarmos mais ainda um processo que venha representar risco para a democracia, com a fragilização do poder legislativo, que é o tripé da democracia: legislativo, executivo e judiciário. Então, eu respeito muito, senador Linsberg Farias, as suas posições, mas estou aqui para esta parte, para, com todo respeito, dizer-lhe que não houve mão estendida do PT quando Fernando Henrique Cardoso foi presidente, e houve, sim, pedido de impeachment a Fernando Henrique, escrito por Tarso Genro, formalizando praticamente um sentimento, podia ser de um grupo, não de todo o seu partido, mas apenas para dizer que a gente tem que ter digamos, um grande respeito pela história e pela verdade. Então, eu não tenho procuração do Aécio Neves para defendê-lo nem nada. Estou apenas repondo. E também para dizer que Aécio Neves tem um compromisso com a democracia. Agora, ele também tem o direito de expressar as suas opiniões a respeito do quadro político que nós estamos vivendo. Muito obrigada pela sua gentileza de ter me concedido essa parte. Senadora Ana Amélia, eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Eu não tinha visto que Vossa Excelência criou a parte, pensei que queria falar logo depois. Primeiro, em relação aos conselhos, senadora Ana Amélia, não vai se tirar um poder do poder legislativo. Na verdade, são conselhos que já existem, estão ligados à administração federal. Eu dou o exemplo do Conselho de Saúde, Conselho de Assistência Social. O decreto só regulamenta isso. Em cima disso, todo se criou um debate fantasioso, bolivarianismo. Então, em relação ao Conselho, eu tenho certeza que vamos ter a oportunidade de fazer o debate aqui nessa casa para explicitar o que já existe lá. Em relação ao senador Aécio Neves, não disse eu que estavam pedindo impeachment. O que eu estou dizendo aqui, e reafirmo, acho primeiro que o fato do PSDB ter entrado na Justiça Eleitoral, questionando a lisura do processo democrático, foi um fato grave. Coloca uma suspeição da legitimidade do processo eleitoral. E os discursos dele acabam alimentando um movimento que existe hoje na sociedade brasileira. Existe, quer pedir impeachment, que é um movimento que eu digo que é golpista. E eu acho, sinceramente, na minha opinião, os líderes do PSDB não têm feito um esforço de demarcar sua posição contra isso. Não vi encanto algum, muito pelo contrário. Está uma espécie de não acolhida do resultado eleitoral que dá fogo para esse movimento. Então, eu acho que é um momento de muita responsabilidade histórica aqui no Brasil. E o senador Aécio Neves teve 50 milhões de votos, uma grande votação. 51 milhões de votos, uma grande votação. Tem uma responsabilidade nesse momento. Então, eu acho que é hora de sair do palanque, temos que acalmar, temos que unir o Brasil. E quando eu falo de estender as mãos, os dois lados, senadora Ana Amélia. Nós não... É hora de governar. Tenho certeza que o governador Geraldo Alckmin em São Paulo quer governar, quer discutir projetos. O governador do Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Sentar à mesa.
É hora desse novo momento. Nós não podemos ficar 4 anos de luta política eleitoral nesse país. Tem momento depois da eleição que a gente tem que dar uma esfriada nos ânimos. Infelizmente, essa é a minha posição. As posições do senador Aécio nessas últimas entrevistas não ajudam a melhorar esse ambiente político no país, como não ajuda essa discussão também da meta do superávit. Porque eu estou convencido, senadora Ana Amélia, e nós sempre defendemos isso, políticas anticíclicas. Na hora que a economia vai mal, aumentar gastos e investimentos. Foi isso que nós fizemos, porque o país estava em recessão técnica. Manter aquele superávit daquele jeito era uma loucura. Íamos para profunda recessão e desemprego no país. E eu quero dizer, inclusive, manifestar aqui, que a posição do ministro Joaquim Levy, que foi anunciada, de um superávit primário de 1,2% do PIB, é uma posição muito equilibrada, de quem sabe que nós estamos num contexto de dificuldade de crescimento econômico, que não dá para fazer um superávit como o Lula fez no começo do seu governo, foi de 3,75% do PIB, porque todo mundo sabe que em momento de crescimento econômico a gente tem que dosar muito bem as coisas. Então, senadora Ana Amélia, eu tenho o maior respeito por Vossa Excelência sabe disso. Eu peço desculpa por não ter concedido a parte de cara aqui, porque, de fato, eu não pensei que Vossa Excelência queria falar, mas Vossa Excelência sabe do respeito que tenho por Vossa Excelência, uma senadora das mais atuantes desse Senado Federal, presente todo dia nas sessões do Senado, nas sessões da comissão, mas a minha posição, eu mantenho ela porque, de fato, eu vejo com muita gravidade essa radicalização política que a gente está vivendo no nosso país. Muito obrigado.